E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui com meu primo, Marco Malagoli, o cara dos Beatles. É o cara que mais manja de Beatles aqui no Brasil. A gente está aqui na exposição dos Beatles. Vocês estão vendo aí as imagens das relíquias que o Marco tem e está mostrando aqui pro pessoal. A principal, acho que é o baixo aqui, né? Uma das autógrafo de John Lennon. Realmente. É que é um baixo autografado também, né? É um baixo é o Hofner, já é um Hofner 67, que já é um contrabaixo raro, ele custa uma grana legal, só o baixo. Tá. E esse está autografado pelo Paul McCartney e tem a foto do Paul McCartney segurando o baixo comigo do lado, autografado. Então, tudo registrado. Dá pra ver que realmente foi ele, porque a gente viu esses dias aí, foi leiloado em Liverpool, lá no Museu dos Beatles, lá nas docas. Eles fizeram um leilão de uma série de objetos pertencendo aos Beatles e foram leiloar dois baixos Hofner 63, casualmente autografados pelo Paul. Tá. E os caras leiloaram por 9 mil libras, vai cada um. Tá. Quer dizer, só um baixo 63 Hofner original vai custar umas 30 mil libras, sem autógrafo do Paul. Tá. Quer dizer, com o autógrafo do Paul, eles venderam por 9. Então é esquisito, né? Mesma coisa, quem já foi para Las Vegas, eu fui para Las Vegas várias vezes, eu já vi lá, tem quadro, tem contrabaixo, tem guitarra, tem violão, tudo autografado pelos 4 Beatles, entendeu? Tem de monte, você escolhe lá o que você quiser, se quer a foto 63, 67, 70, tem John Lennon, autógrafo de John Lennon até em 85, 5 anos depois que ele morreu. Mas você compra. Inclusive lá tem assim, fio de cabelo de Jesus Cristo, o bigode do Hitler. Pedaço da cruz. Não, tem o que você quiser, lá tem, entendeu? Os caras, você quer, não sei, eu quero, peraí, o cara vai no fundo da loja, você quer autógrafo de quem? Eu quero só do Paul, do George e do Ringo, do John não quero. Pera um pouquinho, vai lá e ele traz a foto autografada pra você do jeito que você quer. Tem um cara lá, né? Então, aí você paga $1.000, $500, 300. Se eu chorar lá, uns $100 você leva, entendeu? Então é complicado, né? Porque o pessoal faz essas coisas assim. Sim. O contrário desse que esse é o baixo tá registrado. 67 mesmo, né? E é o 67 original mesmo. 67 é um Hofner original. Porque esse aí foi comprado por um músico brasileiro. Ele foi em 67 tocar lá na Inglaterra, chegou lá, os Beatles tinham lançado Sgt. Peppers. Aí ele viu, foi lá e comprou um Hofner na loja e ficou tocando com ele. Aí ele estava tocando aqui nas boates aqui de São Paulo e foi em 92 mais ou menos, quando começou aquela onda de baixo de 5 cordas. Aí ele queria um baixo de 5 cordas. Aí um amigo meu falou, tem um cara lá com o Hofner 67, ele quer um baixo de 5 cordas. Aí eu era muito amigo de um cara chamado Carlos Assali, não sei se você conheceu, da Dolphin. E eu falei com ele, Carlão, me arruma um baixo de 5 cordas. Aí ele falou, arrumo, amanhã tá na tua casa. Aí ele mandou, eu peguei o baixo, dei para esse meu amigo, ele levou lá, eu nem sei quem é o cara. Ele levou lá pro cara e o cara deu Hofner para ele e trouxe... Pau a pau, ele trocou um baixo Dolphin de 5 cordas por um Hofner 67, né? Então, foi bom. Só que ele pintou ele de preto em cima, ele trocou os botões, né? E eu ia restaurar ele, ia voltar na cor original, botar os botões da época, né? Ele botou uns botões de metal ali, ficou meio feio e tal. Nessa época eu tinha 5 baixos Hofners diferentes. Eu separei um e deixei para Meia, para minha esposa, levar para mim lá pro Pacaembu, pro Paul pegar e autografar. E eu fui antes pro Pacaembu, daí eu liguei para ela e falei, vem agora com as crianças que a gente vai entrar no camarim, né? Aí ela pegou um táxi 1 hora antes e tal, chegou lá. Mas chegou que eu vi o baixo e falei, puta, não era esse, né? Porque esse eu queria restaurar ele e tal, né? Aí eu falei, bom, tá aqui. Daí chegou lá, ele pegou na mão, tocou, ficou com ele acho que uns 10, 15 minutos com ele na mão, fazendo assim. Pô, que legal, não sei o que e tal. Autografou. Ele não pegou só e autografou? Ele... Não, ele ficou na mão, ele tocou, ele ficou tocando assim com o baixo, sem ligar no amplificador, né? Ele inverteu o baixo assim, ficou. E tanto que na foto ele tá lá com o baixo
segurando. Eu cheguei lá com o baixo, ele pegou, segurou, não largou mais. Só me deu para ir embora, né? Putz, que legal. E a gente sempre associa o Paul ao Hofner, né? Ele usou alguma outra marca de contrabaixo? Não, ele usou depois, né? No começo dos Beatles, ele na verdade ele tocava violão, eles não tinham nem guitarra, era um violão elétrico, eu não lembro a marca dele, mas acho que é Zenith. Tá. É um violão até que você acha hoje em dia na Europa assim custa 10 libras, 15 libras hoje. Super barato. Entendeu? Então na época também era uma coisa bem barata. E tanto o George, o John, o Paul, eles tinham esse Zenith e tal. Quer dizer, tinham na época, hoje em dia eles jogaram fora, que o do George quebrou, né? Ele jogou fora, o do Paul sumiu, lá, ninguém sabe onde está e tal. Mas também ninguém guardou e falou, esse violão foi do Paul, guarda. Desapareceu, essas coisas que desaparecem. Como eu tinha aquele pedal brasileiro lá que vocês fabricaram, que também emprestei e sumiu, né? Tô falando do Sound, hein? É do Sound, o Sound com sirene. Nossa, tem uma saudade daquele Sound. Mas tudo bem. E então eles usavam, o Paul usava violão, ele tocava violão. Era ele, o John e o George tocando violão. Tá. E tinha o Stu, que era amigo do John, que vendeu um quadro e comprou um baixo. E na época ele comprou em Liverpool mesmo um baixo Hofner, só que ele era cutaway embaixo, ele não era esse modelo exatamente. E aí o Stu acabou, eles foram para Hamburgo nessa situação, aí tinha dias que o Stu não ia tocar, aí o Paul acabou comprando o Hofner, ele ia para o baixo, né? O John não queria tocar, nem o George. O George, na verdade, eles consideravam o melhor guitarrista da banda, ele tinha que fazer solo, então ficou entre o John e o Paul tocar baixo. Aí o John falou, toca você, eu não vou tocar. Então o Paul foi lá, pegou um baixo Hofner, que era a mesma marca que o Stu usava. Então quando o Stu não aparecia, ele tocava, só que canhoto. E quando ele pegava do Stu, ele virava de cabeça para baixo e trocava com as cordas normais mesmo, né? Ele tinha essa habilidade. Então ele começou com o Hofner, em Hamburgo ainda, e foi mantendo o Hofner, né? No começo ele tinha um Hofner que eles chamam de modelo Cavern, que os dois captadores são perto do braço, que é um que eu tenho igual, que não está aqui hoje, está em casa. Você tem também esse? Eu uso para tocar, eu acho que o som dele é melhor do que esse que tem um na ponte e um no braço, porque ele é muito mais grave, é muito mais gostoso de tocar, o som dele eu acho mais puro. E o Paul usava esse Hofner. Ele foi roubado uma vez no Cavern, ele junto com a Rickenbacker do John e a Gretchen do George, eles deixaram no camarim, quando eles foram embora, eles foram buscar o instrumento, foi roubado. Então eles perderam. O George recuperou, ele está com essa guitarra Gretchen na capa do Cloud9, que foi praticamente o último disco que ele gravou em vida. E aí ele acabou comprando esse outro modelo, mas ele tinha um Hofner, que ficava no estúdio Abbey Road, para ele não precisar carregar, como o John tinha o violão, a guitarra lá, o George também tinha a guitarra, tudo guardado, e os amplificadores deles ficavam guardados lá. Então os amplificadores que eles usavam para gravar eram diferentes dos amplificadores e das guitarras que eles usavam para fazer show. Tá? Era a mesma marca, mesmo modelo, mesma guitarra, tudo, só que no Abbey Road, no estúdio, o Paul usava esse modelo Cavern, os dois captadores perto do braço. Então o som dele é diferente. Tanto que quando eu comprei esse baixo na Inglaterra, eu fui numa loja assim, que é tipo um galpão, parecia um estádio de beisebol, assim, sabe? Gigante. E o cara tinha, milhões de amplificadores, baixo, guitarra e tal. Aí eu falei assim, eu quero comprar um amplificador Vox igual aquele que o Paul usava para tocar ao vivo. O cara falou, sério mesmo? É muito ruim esse amplificador. Eu falei, é? Eu falei, mas eu quero comprar. Aí ele trouxe e falou, experimenta. Aí ele trouxe um baixo Hofner, e eu experimentei e realmente não deu rock. Eu falava, mas o Paul tocava com isso aqui nesse amplificador. Ele falava, para você ver como o Paul é bom. Não é qualquer um que tira som desse baixo nesse amplificador. Eu falei, mas eu queria o som do estúdio, o som do disco. Ele falou, então peraí. Ele foi lá, pegou um outro amplificador Vox, que era aquelas caixas grandonas, que nem dos
Thunder Sound, tremendão e tal, amplificador daqui do Brasil, né, que copiou de lá, aquelas caixas grandes, com um cabeçote, e o cabeçote ele tinha uma divisão, uma parte era para baixo e uma parte para guitarra, então você podia ligar tanto guitarra como baixo, só que a caixa tinha um falante desse tamanho, assim, era praticamente um falante na caixa inteira, eu via sempre 2, 3 falantes lá dentro, e aquela tinha um só. Aí o cara falou, ligou, pôs a caixa lá, pôs o cabeçote, pegou esse baixo modelo Cavern, né, que a gente chama, que ele usou mais no Cavern Club. Ele ligou, quando ele ligou eu comecei a tocar, eu falei, é isso que eu quero. É isso. Daí eu falei assim para ele, pô, eu vou levar o amplificador vai. Eu falei, e o baixo, o que você faz? Ah, custa tanto, tal, não sei o que. Eu falei, pô, não sei. Ele falou assim, olha, esse baixo aí que você tá na mão, ele é um vintage de 62, o pessoal foi chamado para a fábrica da Hofner em 82, fizeram 100 peças, então certificado de autenticidade exatamente igual ao de 62, então a mesma madeira, a mesma captação, tudo, a parte elétrica, tudo igualzinho de 62, só que ele foi feito em 82. Tá. Eu tenho 100, desses? Eu tenho 100 deles, quer dizer, fizeram 100, eu tenho esse aqui. Me deu o certificado, mostrou o certificado de autenticidade que eu tenho. Aí ele falou, você quer, é tua chance, né? Eu falei, você parcela no cartão? Ele, em 10 vezes. Eu falei, é meu. Que é esse que você comprou? Que é esse que eu comprei. Aí eu trouxe, na época eu tinha esse daí já, e tinha mais 4 baixos em casa. Aí eu fiquei com 6 baixos Hofner, e eu só usava o Cavern, eu não usava os outros. Aí eu falei, vou vender isso daí, vendi todos, fiquei só com esse porque o Paul autografou. Mas aquele realmente é o som dos Beatles no disco, no estúdio que eu sempre procurei, né? E hoje você ficou com esse, mas também esse outro? Eu tenho esse modelo Cavern que está em casa. Beatles foi assim, quando eles foram para Hamburgo, o Jorge levou, por exemplo, uma guitarra Futurama, que era italiana, que era do irmão do Pete Best, o irmão mais velho do Pete Best. Ele emprestou para o Jorge porque a guitarra do Jorge quebrou. Aí o Jorge levou aquela guitarra, ela tem até o captador aqui em cima, troca, parece esse interruptor de luz, sabe? E tem várias fotos do Jorge com essa guitarra e tal. O John comprou uma Rickenbacker lá, né? A gente sempre fala Rickenbacker, mas é Rickenbacker. E o Paul foi lá com o violão dele, quando chegou lá ele precisou comprar um Hofner, porque o Stu, no meio do caminho, conheceu a Astrid, resolveu, os Beatles voltaram para Liverpool, ele resolveu ficar lá, saiu da banda, então precisava mesmo de um baixista, aí o Paul assumiu o Hofner, o baixo, o Stu saiu da banda, ficou lá, então começou essa formação. Porque o Paul também tocava piano. Então tinha música, quando tinha piano, o Paul deixava o John e o George nas guitarras, no violão, o Stu no baixo e ele ia pro piano. Então tinha muito disso também. Tanto que assim, uma das primeiras músicas que ele compôs foi When I 64. Ainda em 55, 56, ele nem tocava contrabaixo, nada, ele só tocava piano porque o pai dele tocava em casa, ele aprendeu e ele fez When I 64. Então, quando os Beatles tocavam no Cavern Club, a parede às vezes condensava e ficava parecendo suor, tudo molhada, e dava descarga elétrica e a energia caía. Então ficava 15, 20 minutos até a energia voltar por conta própria, por causa da umidade. Então diz que nesse período o Paul sentava no piano e ficava cantando algumas músicas, eles ficavam cantando, o Paul tocando piano. E uma das músicas que o Paul cantava nessa época, com eles, era When I 64. Em 59, 60, 61 ainda no Cavern. Eles foram gravar só no Sgt. Pepper's, entendeu? Então tem muita coisa, assim, muito detalhezinho dos Beatles. Mas falando de guitarra, aí o Jorge lá em Hamburgo conheceu a Gretchen, né, que é americana, né? Ele acabou, depois da Futurama, ele acabou ganhando dinheiro, comprou uma Gretchen, o John Rickenbacker e o Paul Hofner, eles foram praticamente a carreira dos Beatles inteira com essa guitarra. Os Beatles foram para os Estados Unidos e aí chegou lá, a Rickenbacker mandou uma guitarra de 12 cordas para o Jorge. Aí eles iam voltar para a Inglaterra para gravar Hard Day's Night, ele foi com a guitarra e usou no filme inteiro. Então ela ficou marcada no filme, todo mundo, nossa, que guitarra linda, não sei o que, não sei o que.
E ninguém sabia que era de 12, porque a tarraxa são 6, 3 em cima, 3 assim, e 3 para trás. Então parece que é de 6 cordas. Na verdade ela tem 12, mas 3 tarraxas ficavam para trás, assim, né? É uma curiosidade legal. Isso foi em 64. Em 65 a Rickenbacker lançou uma estéreo, que o desenho, a primeira, embaixo tinha um bico assim, né? A guitarra fazia um bico assim, o corpo dela. Essa outra já era arredondado, não era esse bico. E ela era estéreo. Tanto que eu fui saber depois, o irmão do Nenê lá fazia aquela Bagger em 62, 63 aqui no Brasil, e ele fazia Bagger estéreo. O Romeu, né? O Romeu, é. Então, você vê que, quer dizer, quando a Rickenbacker fez, talvez até tenham copiado dele, vai saber. Ninguém sabe isso, né? Mas eu achei curioso, ele me mostrou e falou, essa guitarra eu fiz em 63. Eu falei, pô, 63? Lá fora só saiu em 65, né? Então vai saber. Mas assim, o Jorge acabou usando a Rickenbacker nas músicas de 12, né? Praticamente o disco Hard Day's Night inteiro. Inspirou o Byrds também, né? O Roger McGuinn foi ver o Hard Day's Night, quando viu aquela guitarra, falou que era uma dessa, foi atrás, comprou, e o som do Byrds, né? O Mr. Tambourman, que é aquela guitarra de 12, eles copiaram do Jorge, ele copiou do Jorge, né? E o mais curioso é que a Rickenbacker fez uma Rickenbacker de 12 modelo Roger McGuinn, mas nunca fez uma de 12 modelo George Harrison. Então são coisas que ninguém explica, né? Então o Jorge usou no começo ele tinha aquela Gretsch, depois ele começou a usar aquelas Gretsch maiores, mais encorpadas e tal, e ele ficou na Gretsch até 66. Quando foi 66, a turnê de 66, os Beatles compraram a Epiphone. Então foi uma pro Paul, uma pro George e uma pro John. Então eles começaram a usar a Epiphone. E eles usavam o violão Gibson, aquele violão elétrico que eles tinham, também os três tinham, né? O violão do John durou até 64, depois roubaram, sumiu, ele não sabe onde foi parar. Então, por exemplo, no filme Help, que o John aparece com o violão Gibson, é o violão do Jorge, não é o violão dele, entendeu? Que eram iguais, né? Mesmo no filme Help, que ele tá lá no Got a Hide the Love Away, não sei o que, se bem que no Got a Hide the Love Away ele tá com violão de 12 e o Jorge que tá com violão de 6. É esse mesmo violão. Então, o Please Please Me with the Beatles, o Hard Day's Night, o Help, até o Rubber Soul, a maior parte das bases foram todas feitas com o violão, sendo que o Please Please Me with the Beatles, grande parte dos solos do Jorge também foi feito com violão no Vox, então você acha que é guitarra, mas não é violão. Foram poucas músicas que o Jorge usou a Gretsch para fazer. Você percebe a sonoridade isso, inclusive quem me mostrou isso foi o Rampazzo. Ele falou, essa música, o solo não é guitarra, é violão. Aí ele ligou o violão no Vox lá, tocou e falou para tá vendo? Olha o som. E realmente é aquilo mesmo, né? Então assim, eles usaram muito violão. O violão foi todos os discos dos Beatles, a maior parte das bases são violão. Então eles usaram usaram a Gretsch, a Rickenbacker, depois eles passaram para a Epiphone. E no Rubber Soul eles compraram uma Fender, era uma Fender azul clara. E, inclusive a base do No Man, o John faz com ela, mas é o único registro que a gente tem de ter uma guitarra Fender numa gravação dos Beatles, essa do No Man. Depois foi só no Let It Be. Então, a Strato foi essa que depois o Jorge raspou ela e fez no filme Magical Mystery Tour. Ele usando Magical Mystery Tour. Telecaster, marrom. E foi assim, a Fender fez a guitarra, só tinha uma peça na época. Eles mandaram pro Jorge experimentar. Aí o Jorge gravou o Let It Be com ela, não sei o que, apareceu no filme, aí todo mundo queria a guitarra, entendeu? Mas a Fender só ficou sabendo disso depois que saiu o filme. O Jorge nunca falou nada antes, entendeu? Então tem essas curiosidades. Nossa, também, muito, né? Legal. E aí eles usaram a Epiphone. Tanto que o Paul também tinha uma Epiphone. O solo de táxi não é o Paul que faz, ele usa a Epiphone dele. Você vê Under Birken Sing, é o Jorge com a Epiphone. Quer dizer, no Revolver já tem Rubber Soul, Revolver e tal.
Sgt. Peppers, o álbum branco, já é tudo Epiphone, né? E o John, quando foi na época do álbum branco, pegou a guitarra dele, que ela era amarela, raspou e ficou cor de madeira. E aí ele começou a usar daquele jeito e virou moda, tanto que a Epiphone fez depois uma guitarra cor de madeira, assinatura John Lennon e tal, né? Então foi isso, quer dizer, eles inovaram num monte de coisa, né? Sobre guitarra, baixo e tal, é isso aí, né? Bateria, o Ringo saiu com uma Ludwig e está até hoje tocando Ludwig, né? Que ele fala, no começo, quando ele não tinha dinheiro, ele teve que comprar, gastou uma grana, comprou uma Ludwig, era o maior sacrifício. Hoje em dia, a Ludwig manda uma bateria por dia para ele joga fora, porque ele tem umas 300 baterias em casa, ele não precisa de mais. Agora que ele não precisa, ele tem bateria à vontade. Ele precisava, não tinha uma, né? Ele é assim, né, Marco? Então, foi praticamente isso. Ele usou vários modelos diferentes de Ludwig no decorrer do tempo, conforme eu ia avançando, eles iam fazendo coisas mais novas e tal, os pratos, os caixa, bumbo, surdo e tal, mas sempre daquela cor meio cinza dele rajado, né? Fazia um também especial para ele. E o Paul usou o baixo Rickenbacker também. Ele usou durante praticamente do Sgt. Peppers para frente, embora tem muitas músicas no Sgt. Peppers que é o Hofner, não é o Rickenbacker. E foi engraçado porque quando ele veio em 90 para o Brasil, ele veio com baixo de 5 cordas também, ele fez a turnê tudo com ele. E quando ele estava ensaiando para essa turnê, o Elvis Costello fez umas músicas com ele no Flowers in the Dirt. O Elvis Costello falou para ele, por que você não usa o Hofner? Porque desafina, né? Mas como desafina, né? Ele desafina fácil e tal, então eu deixei de lado. Aí ele só não vê, ali onde prende as cordas, tem aquele ferro, que é no seu nome. O cordal, né? Que segura as cordas desse lado aqui embaixo. E o Paul prendia, a Hofner tem uma correia, o meu outro Hofner eu tenho. Ele amarrava aqui no braço, aqui que tem entre o braço e o corpo tem um espaço, ele passava coisa aqui, deu um nó, segurou a cordinha, e aqui tinha um gancho. E ele tinha um lugar aqui no corpo do baixo, aqui embaixo, para prender o gancho ali. Mas ele prendia nesse lugar das cordas. E a ponte dele, onde ficam as cordas aqui, é móvel. Então ele ficava, Can't buy me love, e a ponte para cá, para lá, para cá, para lá. Só podia desafinar mesmo, né? Pô, essa porcaria não para afinado e tal. Olha só. Aí o Elvis Costello falou, que você não usar, ele desafina muito e tal. Aí o Elvis Costello falou, eu vou mandar, eu tenho um luthier em Nova York, você vai mandar lá, vou falar com o cara, ele vai arrumar teu baixo, nunca mais vai desafinar. Aí o Paul mandou um assistente dele com baixo, comprou um assento para o assistente, um assento para o baixo, classe especial, o baixo foi ali, o cara ele foi para Nova York, chegou lá, o luthier tirou o negócio daqui, botou atrás, deu uma arrumadinha, mexeu no braço, tá em ordem, não sei o que, mandou de volta, pronto, tá pronto. Cobrou alguns milhões de dólares pro Paul McCartney e nunca mais afinou. Sabe, então é assim, você vê que, por exemplo, quando quebrava a corda, eles não trocavam. Você vê que tem um ensaio do Hey Jude, que o John tá tocando violão, quebra a corda, ele fala assim, ele grita lá, Mal, né, o Mal Evans, the cord is broken, tira o violão e dá pro Mal trocar. Entendeu? Então o pessoal fala, eu quero usar a corda Beatles e tal, né? Não tem corda Beatles, eles não sabiam que corda eles usavam. Quem trocava as cordas era o Mal Evans, que era Rhodes, que carregava amplificador e tal. Ele trocava e afinava. Então você vê que quando os Beatles subiam no palco, eles ligavam a guitarra no amplificador e ficava ficava afinando no palco ao vivo ali, né? Quer dizer, não tinha essa coisa. Hoje não, hoje o Paul entra, o Rhodes tem um cara que está lá trabalhando para ele só para afinar todos os instrumentos dele. Tem um outro que afina do Hurst, o outro afina, quer dizer, cada um lá tem um cara que só para afinar os instrumentos. Então o cara tem 7, 8 guitarras, antes do show, o cara vai lá pegar uma por uma, afina o cara do Paul afina os baixos dele, o violão, as guitarras que ele usa, deixa tudo afinado. O Paul fala, eu quero essa guitarra, o cara corre lá, dá na mão dele, ele liga, tá afinadinha, tá bonitinha. Se tiver desafinado, ele chama o cara, tá despedido, entendeu? Pô, naquela época eles chegavam lá, eles afinavam, aí o microfone ficava pra cá,
John vinha pra cá, o microfone ia pra lá, o John vinha pra cá. Aí na segunda música ele chegou pro Paul e falou assim, vem cá, ó, olha esse microfone. O Paul chegou lá perto, ele foi lá pro microfone do Paul, deixou o Paul com aquele microfone. Aí ele trocou de microfone com o Paul, ele ficou no que tava bom. Aí o Paul tá cantando, tal, não sei o que, o microfone vem pra cá, o Paul vem pra cá. Aí o microfone vem pra cá, o Paul corre pra cá. E o pessoal achando que ele tava dançando. E ele correndo atrás do microfone, né? E você vê, hoje em dia tem até uma música que tá ele e o Jorge cantando, eles estão cantando, o microfone tá aqui, o microfone vira pro lado do Jorge. O Paul para de tocar baixo e puxa o microfone pra ele, assim. Muito engraçado, sabe? Você vê, hoje em dia você pega lá, você é um Guns N' Roses, o cara entra, o microfone fala, ele arrebenta no chão e o cara já sai correndo e já dá um outro pra ele, né? Os Beatles não tinham isso, entendeu? Era na raça, era um amplificador Vox de 50 watts, num lugar que tinha 3 mil pessoas, 2.999 gritando e uma muda, né? Então, era aquele somzinho de 50 watts saindo para fora, não tinha PA, não tinha nada, só os microfones que iam pelas caixas, mas as guitarras, baixo e tal, eles mesmos arrumavam volume. Não tinha um cara que lá regulava, não tinha, era eles e saía tudo aquilo, entendeu? Hoje os caras têm computador que chega lá, o cara desafina o computador, acerta a voz dele, não sei o quê, e a gente não tem mais música, né? É impressionante. Marco, muito obrigado. Imagina. Só pra você vir aqui foi o Ringo que me deu. Viu? Eu tenho uma dessa também. Eu tenho uma pra ele. Marco, muito obrigado, viu? Obrigadão. Gente, valeu aí.